Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso de número 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso de número 15. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo na vida cristã, no casamento, na família. Hoje nós vamos falar de algo que todos nós aqui presente ou online temos que realizar e fazer, e ninguém aqui está isento. Então, hoje nós vamos falar de um tema chamado de perdão. Perdão, ou você tem que perdoar alguém, ou você tem que pedir perdão para alguém. E ninguém ficaria fora dessa equação. Nós ou precisamos pedir perdão para alguém que erramos, ou alguém erra com a gente, e isso acontece quase que todos os dias, sim ou não? E como a palavra de Deus diz, para que eu e você possamos tratar o perdão da forma bíblica e cristocêntrica. Então, vamos ler Mateus capítulo 18, verso de número 15, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Verso de número 21 agora. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22. Jesus respondeu: não digo a você, Pedro, que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o último versículo, verso número 35, o mais difícil. Esse daqui é muito difícil, mas vamos ler e vamos seguir depois orando por cada um de nós. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, preciosa, noite de renovação de votos, noite de adoração, de louvor, de bendizemos o nome do Senhor. E agora, Senhor, quando vamos abrir a Tua palavra, nesse culto da família, abençoe todos que estão aqui presentes ou que estão online, que carecem da Tua graça, da Tua glória, da Tua presença. E eu peço que a Tua palavra venha como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, nos conduzir, nos direcionar e falar ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado e o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Bom, perdão, a palavra, etimologicamente sobre perdão, é a remissão da pena, do dolo, da culpa, é pedir desculpa para alguém, é se reconciliar com alguém, isso é perdão. Agora, é fácil perdoar? Sim ou não? C.S. Lewis diz: é muito fácil perdoar, até você ter alguém para perdoar, até alguém te ferir, até alguém te machucar. É fácil você receber o bullying de alguém? É fácil você receber a rejeição de alguém? É fácil alguém te ferir, te machucar? Bom, mas o perdão é necessário. E o perdão é necessário, sabe por quê? O perdão é necessário porque não existe homem perfeito, mulher perfeita. Não existe um trabalho perfeito, uma escola perfeita, uma faculdade perfeita, uma família doriana, uma família perfeita, que não acontece problema nenhum. Não existe igreja perfeita, porque é feita de gente, é feita de ser humano. E, portanto, na sua casa e na minha casa, tem desavenças. No seu relacionamento, no seu casamento, com os teus filhos, tem desavença.
têm opiniões divergentes. Portanto, o perdão é necessário para cada um de nós. É necessário perdoarmos e é necessário pedirmos perdão. Isso é necessário em cada lar e em cada vida. Agora, o perdão não é o braço da justiça. Você me feriu, agora me restitui. Apesar de que quem pede perdão deve restituir quem você feriu, ou às vezes até mesmo realizou um dolo, uma falta, ou algo que você tirou de alguém. Porém, o perdão não é a justiça sendo exercida. O perdão é o braço da graça de Deus, é o braço da misericórdia. Você perdoa, não é porque a pessoa merece. Você perdoa porque é filho de Deus. Você perdoa porque essa é uma característica de todo aquele que é filho de Deus. Agora, nessa noite, nós vamos conversar e falar da palavra de Deus a respeito do perdão em 3 pontos. Por que perdoar? Qual é o limite do perdão? E como eu devo perdoar? A primeira pergunta é: por que perdoar? Vamos abrir a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 10. Por que eu e você temos que perdoar? Por quê? Verso número 10 diz assim: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, corintiano, palmeirense, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos, ou seja, todos nós estamos conectados em Cristo. Cristo deve ser a conexão de cada um de nós. Então, se é uma nova natureza e se Cristo está em nós, verso número 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Verso de número 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Por que perdoar? A palavra de Deus diz para cada um de nós: eu e você devemos perdoar porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Eu e você perdoamos porque Jesus agora habita no nosso coração. O cristão não pensa assim: conjugo ou não conjugo o perdão? Perdoo ou não perdoo? Todo cristão perdoa, porque essa é a característica de Deus para nós. Se somos nova criatura em Cristo Jesus, não cabe a você e a mim dar ou receber perdão. Nós perdoamos. Perdoamos, sabe por quê? Porque nós fomos perdoados por Deus. Agora você imagine, se hoje à noite, Deus chegasse para você e falasse assim, ou para mim: Cristiano, você já aprontou demais. É toda hora você inventa alguma coisa e apronta. Você peca, você erra. Então, até hoje, 8h40 da noite, eu te perdoo. Não tem problema. Teu passado está na cruz, Cristo, você está perdoado. Mas agora, 8h42, se você errar, você está por sua conta e risco. Eu não vou te perdoar mais. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Como que seria a nossa vida? Daria para continuar vivendo? Não daria, daria? Não tem jeito. Não é que amanhã você vai querer sair, já sei, pastor, vou pecar. Não. Mas você é um ser humano, que você pode, em algum momento, tornar a errar, ou a pecar. Porém, por que eu e você dizemos para nossa esposa: eu não aceito mais um erro de você?
Ou você diz para o seu marido: eu não suporto mais esse teu defeito, esse teu erro, e eu não quero mais que você erre. Ou você diz para o seu filho: ó, nunca mais me desrespeite. Se você me desrespeitar, vai ser isso, aquilo outro. Porque nós, na nossa vida cotidiana, colocamos um peso e um jugo nas outras pessoas, não a permitindo errar, se nós não somos perfeitos. Agora, por que eu e você perdoamos? Porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você é nova criatura em Cristo Jesus, perdoe. Não está na sua mão ou no seu poder. Ai, alguém vem pedir perdão para mim, você fica assim: perdoa ou não perdoa, perdoa ou não perdoa, perdoa ou não perdoa. Aí você fica analisando: já sei, vou dar uma olhada, porque é migué. É migué, vai errar de novo, vai vir com essa conversinha mole para cima de mim, pedindo perdão e tal. E aí eu vou ter que perdoar? É assim tão fácil? Não, pastor, vou dar uma dificultada. Sou bobo não. Pô, toda hora erra, fica pisando em mim. E aí, sou bobo? Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a característica nossa, do povo de Deus, é perdoar. Eu e você fomos perdoados pelo Senhor, e porque fomos perdoados, devemos perdoar uns aos outros. Se você é cristão, você perdoa. Agora, se você não tem perdoado, reveja o cristianismo que você tem vivido. Reveja qual é o evangelho que você vive. Porque é muito fácil você aceitar o que é cômodo para você da Bíblia, das Escrituras, e seguir simplesmente o que é cômodo, o que é fácil. Mas eu e você somos chamados para viver como Cristo viveu. Como Ele nos amou, amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. Agora, eu e você devemos perdoar, porque Cristo nos perdoou. Perdoe. Segunda característica, verso de número 13 ainda. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. As pessoas te ferem? Você fere as pessoas? Então, se há motivo de queixa, o perdão precisa existir. Tem como você resolver o problema com alguém sem pedir perdão? Tem como você não falar do problema e achar que vai melhorar? Às vezes tem pessoa que acha que não falando do problema vai acordar bem, vai acordar alegre, vai acordar feliz, vai cair no mar do esquecimento. Mas não funciona assim não. O bico pode aumentar, o nervosismo pode aumentar, porque não tratou, não pediu perdão. Ah não, e sabe qual é o motivo? Muitas vezes a gente tem desculpa para não perdoar. Ah, pastor, eu vou pedir perdão? Errar é humano. Ah, eu vou pedir perdão? Eu errei, mas ela errou também, hein? Ah, pastor, eu vou pedir perdão? Eu errei, mas ele erra muito mais do que eu. Ah, já faz tanto tempo. Eu vou pedir perdão? Ah, eu nem me lembro mais tanto. Bom, sobre perdão e falando sobre perdão, eu ouvi uma pregação nesses dias, na semana passada, e um pregador e pastor foi fazer uma visita para uma mãe de um membro da igreja, que a mãe já estava um pouquinho numa idade avançada, e o membro da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, vai comigo visitar minha mãe. E aí, sim, claro, eu vou, faz tempo que ela não vem na igreja, vou visitar. Sim, ela já está com a saúde não tão boa e está em casa, mas, cuidado, viu? Porque a minha mãe é triste, minha mãe sempre está nervosa, emburrada, e às vezes ela está simplesmente desanimada. Não, vamos lá visitar. E aquele pastor foi visitar a mãe daquele membro da igreja. Chegando lá, a senhora estava lá, estava bem disposta, conversando, mas com a cara triste, com a cara abatida. E o pastor estava lá, conversando, e de repente, num determinado momento, aquela senhora pede para todos os filhos saírem da sala. E vai com o pastor para um quarto.
fecha a porta e começa a chorar. Ela começa a dizer para aquele pastor: eu preciso confessar algo para você. Eu fui casada, hoje sou viúva, mas num determinado momento do nosso casamento, eu traí o meu esposo. Hoje ele não está mais vivo. Eu não tenho como dizer nada para ele ou confessar. Mas pastor, aquilo não sai da minha cabeça, não sai da minha memória. Aquilo me corrói há 25 anos. Aquilo me deixa triste. Aquilo me deixa mal. Eu não consigo me perdoar. E ela começou a chorar. E aquele pastor a conduziu a Cristo, uma vez mais, para que ela pedisse perdão, para que ela colocasse aquilo diante de Deus. Ela chorava copiosamente. Depois de orar e abençoar aquela senhora, o pastor foi embora. E aquele membro da igreja encontrou o pastor no domingo seguinte e disse: pastor, eu não sei o que você falou com a minha mãe, mas a minha mãe mudou. Está alegre, feliz, disposta, como a gente nunca viu antes. E sabe qual era o problema? A falta do perdão. A falta do perdão nos desanima, nos corrói, machuca. Machuca quando simplesmente seguimos a vida. É comum vermos filhos que, pela circunstância da vida, se ferem com o pai e passam a não falar, a não tratar bem o pai, ou não conversar, ou não frequentar mais a casa do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, da cunhada, e não trata, não fala, não conversa, achando que o tempo vai sarar. O tempo não sara, o tempo não cura, a não ser que você abra o teu coração e peça perdão. E trate o problema, a dívida. Portanto, eu e você devemos perdoar, porque somos nova criatura, quando temos queixa um com os outros. E a palavra de Deus em Marcos 11, 25 diz que a nossa oração é interrompida, que quando não perdoamos, Deus não nos escuta. Podemos ficar falando de Deus ou de evangelho, mas quando não perdoamos, a nossa relação com Deus é cortada, é cerrada. E esse texto é tão profundo que Mateus 5,24 vai dizer: antes de vir até o altar, entregar a tua oferta e lembrar que você tem algo com o teu irmão, deixa a oferta, vai reconciliar com o teu irmão, acerta com ele e depois volta e dá a oferta. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a tua oferta, com o teu dinheiro, o que você pode dar. Deus está preocupado com a tua vida, com a tua alma, para você viver com Ele na eternidade, não no inferno. Mas para isso, você precisa perdoar, acertar com teu irmão. Essa é uma característica de Deus. E às vezes a gente ora e deseja que o casamento seja abençoado, mas não pede perdão para o outro. Segue ferindo, segue machucando, faltando respeito um com o outro, e quer que o casamento melhore. Não vai melhorar se não pedir perdão, se não acertar, se não recompor, restituir. Quer que o filho melhore, mas maltrata o filho maltrata o pai e não acerta, não resolve os problemas. Não, isso aqui já vem de anos, a minha família é assim, é uma tradição. Porque aí a gente põe a culpa na tradição italiana, a tradição alemã. A gente é desse jeito, pastor. Não. É nova criatura? Trate, resolva, peça perdão. E é tão interessante que o perdão trata mágoa, trata ódio, trata ressentimento. Sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim? É claro que Abel entregou as primícias, mas Caim entregou o fruto. Só que o coração de Caim maquinava o mal contra o seu irmão, e Deus rejeita a oferta de Caim.
Porque Deus não está interessado na nossa oferta, está interessado na nossa alma, na nossa relação com Ele. E eu devo perdoar, porque já fomos muito perdoados. Agora, há uma outra coisa que às vezes a gente não fala, mas é importante você acompanhar comigo em Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Presta atenção, curado. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. O perdão é também a cura da alma. Às vezes as pessoas estão tristes, amarguradas, mas é ressentimento porque lhe falta o perdão. Quando você confessa o pecado, pede perdão e é perdoado, você é curado. E há doenças, que as chamadas doenças psicossomáticas, e eu poderia também falar de doenças ramartigênicas, que hamartia é pecado, ou doenças causadas pela falta do pecado, ou devido à sequência no pecado. Mas a Bíblia diz em Salmo 32:3, ouça: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Não confessou o pecado? Sentiu no corpo, no osso, o mal de estar distante com Deus e da falta. As doenças chamadas psicossomáticas, que começam na mente e que atingem o nosso corpo. E cada vez mais estudos começam a dizer que há estímulos que são reagidos no nosso corpo, que vêm como um mal e afeta o nosso corpo físico. Doenças chamadas psicossomáticas, emocionais, que vêm da falta do pecado, do perdão, sobre a vida de muitas pessoas. Bom, com relação a isso, eu tenho um exemplo que muito mexe comigo, e nesses minutos finais, ao passar aqui, eu quero contar para vocês. Bom, vocês sabem que eu comecei a trabalhar desde cedo, comecei a trabalhar fazendo a recepção de imóveis para locação para uma imobiliária. Depois comecei a trabalhar no McDonald's, depois fui vender livro, depois fui vender carro, e fui fazer um monte de coisa. E eu me lembro que dos meus 19 anos, meu pai já tinha saído de casa, separado da minha mãe, divorciado. A gente, na luta do dia a dia, com as contas, eu me lembro a dificuldade da minha mãe, minha, meu irmão mais novo não trabalhava na época. E eu me lembro que o meu pai poderia nos ajudar financeiramente e não ajudava. Poderia ajudar na água, na luz, ou simplesmente num apoio na cesta básica, ou na pensão que deveria dar, e não dava. Eu me lembro que eu falava com ele repetidamente, e ele vinha e dava um dinheiro qualquer. Às vezes, um valor que ele tinha, R$100, R$200, que não pagava conta quase que alguma. E aí eu fui levando e batalhando. E eu me lembro uma vez que eu tinha algumas contas para pagar e eu fui na casa dele para a gente conversar. E ao chegar na casa dele, eu falei: pai, você precisa ajudar mais. Não tem condições. Não, filho, está difícil, não sei o quê. Não, pai, você precisa ajudar mais. E ele foi e me deu um valor. Passou a luta e tal, passou um mês e tal, as coisas, mas cada vez mais as lutas aumentando, dificuldade, todo o meu salário indo para casa, eu, naquela luta. E eu me lembro que num mês eu fui falar com ele de novo, eu já tinha aproximadamente quase perto dos 20, 19 e pouquinho, fazendo faculdade, correndo atrás. Eu fui falar: pai, você precisa ajudar um pouco mais. Ele falou assim: tô R$50 aí para você. Eu me lembro que aquele dia eu estava precisando, óbvio, pagar as contas. Eu me lembro que eu peguei aquela nota de R$50, amassei aquela nota e joguei em cima dele e falei assim: você não precisa me dar esmola. Eu sou seu filho, você tem mais filho, meu irmão, você tem que sustentar uma casa e você não faz.
você não fala comigo e você não precisa dar nenhuma esmola para mim. Deus vai me sustentar. E ainda pus Deus. E fui embora. Porque eu venho na igreja desde sempre. A vida do meu pai mudou? Ele continuou. Indo na boemia da vida, bebendo nos bares, vivendo a vida dele. E eu, não. Ia dormir pensando no meu pai, acordava pensando no meu pai, ia jantar pensando nele, e fiquei quase 1 ano sem falar com ele. Ele me mandava mensagem, eu não respondia, ligava, não queria falar. 1 ano. Ele seguiu a vida dele, mas eu não conseguia seguir a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não conseguia perdoá-lo. E eu me lembro que uma vez entrei aqui na igreja, me ajoelhei, comecei a chorar, colocar o meu coração diante de Deus e perdoei meu pai. Mas não bastava apenas acertar de forma vertical com Deus, eu tinha que acertar de forma horizontal, eu precisava falar com Ele. E eu me lembro que eu fui atrás dele e disse: pai, me perdoa. Você errou e você sabe, mas eu errei com você. Eu não posso justificar o meu erro, mas a partir de hoje, me perdoa, você é meu pai, eu quero caminhar com você. Aquilo foi libertador para mim. Meu pai não continuou ajudando, mas eu não estava mais preso com ele. Eu decidi perdoar. Eu decidi entregar aquilo para Deus, porque eu não queria conviver com a falta do perdão. Se você e eu deixarmos de perdoar, a gente pensa que o outro está tomando veneno, e quem está tomando o veneno da falta do perdão é nós mesmos. Amargurados, tristes, angustiados. Muitas vezes, eu prefiro que as pessoas me firam do que ferir alguém. Porque quando firo alguém, aquilo me entristece. Ao ponto de eu ir pedir perdão, ainda hoje. Seja no ministério, seja no casamento, seja para os meus filhos, seja em casa, seja em qualquer lugar. Que como pastor não somos deuses, somos limitados, temos defeitos como todos nós. Mas precisamos pedir perdão. Precisamos acertar uns com os outros. Porque o casamento não prospera, porque há falta de perdão. Porque o relacionamento não vai para frente, porque não perdoa, não pede perdão, não acerta, não resolve, não fala, não libera o perdão para o outro. E isso é sério. Portanto, eu e você devemos perdoar. Agora, vamos voltar para o texto de Mateus. Mateus capítulo 18, verso número 21. Pedro quis dar uma aí de espiritual. Nossa, 59, meu Deus, me ajuda. Em 5 minutos eu termino. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até 7 vezes pecará o meu irmão contra mim? 7 é o número da perfeição, 7 é o número inteiro. Pedro quis dar uma de espiritual, falou: será que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Já é muito difícil, mas será que é isso? E aí Jesus vira para Pedro e diz: não 7, 70 vezes 7. E o texto paralelo em Lucas diz: todos os dias. Sabe por quê? Porque aqui é quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Jesus está dizendo para mim perdoar o meu irmão 490 vezes? Não. Jesus está dizendo para você e para mim: perdoe sempre. É uma hipérbole, é uma figura de linguagem, é ilimitado. Como você consegue perdoar o teu irmão 490 vezes no mesmo pecado, no mesmo dia? Você vai ficar contando? E aí nas próximas 24 horas, 490 vezes de novo. Já aconteceu isso com você? Eu acho que não. Porque é quase que impossível. Porque Jesus não está dando um número, algo numérico, Ele está dizendo: perdoe sempre. E Ele está dizendo também o quê? O perdão, e aí teria que ler o texto todo, o perdão não tem limites, porque aquele servo devia 10.000 talentos. Bom, um talento era mais ou menos 35 quilos de ouro.
E seria 150 mil quilos de ouro. 350 mil quilos de ouro. E para um trabalhador juntar aquilo, ele demoraria trabalhando 150 mil anos para pagar 10 mil talentos. Era uma dívida impagável. E é isso que Jesus fez por você e por mim na cruz. Uma dívida que eu e você não poderia pagar. E o sangue de Jesus pagou. Pagou por você, pagou por mim. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus é ilimitado. Não é porque é de graça que foi de graça. Não é porque é de graça que não custou nada. Custou a vida do Senhor Jesus. E o preço do pecado pago na cruz é para que eu e você saibamos que não há limites do amor de Deus para cada um de nós. Não há limite do que a graça e o favor de Deus pode nos alcançar. Se você errou e errou feio, a graça e o amor do Senhor Jesus nessa noite tem o poder de te perdoar. Não importa o que você tenha feito, desde qualquer pecado, a graça e o favor de Deus pode te perdoar. Não há limites, mas há consequências do pecado. Se alguém trai a esposa, a pessoa pode ser perdoada, mas pode perder o casamento. Se alguém rouba um lápis, tem uma consequência. Se alguém rouba um banco, tem uma outra consequência. Se alguém dá um soco em alguém, tem uma consequência. Se alguém tira a vida do outro, tem outra consequência. Assim também o pecado, assim também a falta de perdão. Deus tem o poder de te perdoar, mas a consequência, Ele não isenta, nem você e nem a mim. Existe a consequência. Mas, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Sempre. Qual é o limite do perdão de Deus? Ilimitado. E terceiro ponto, como perdoar? Vamos para Lucas 17, verso de número 3, e ali a gente encerra em mais 2 minutos dos 5 que eu pedi. Lucas 17, 3. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tenham cuidado. Sabe, se você errou com alguém, tenha cuidado. Se alguém errou com você, tenha cuidado. Tenha paciência. Lide com o orgulho, com a prepotência. Não pise em ninguém porque alguém errou com você. Um erro não justifica outro. Não é porque alguém errou com você, lhe dá o direito de errar com a pessoa. Não, não lhe dá o direito. Tenha cuidado como lidar com o perdão. E como eu devo perdoar? O repreenda-o aqui no original é chamar para estar ao lado. Então, se alguém errou contra o outro, arrepende e peça perdão. Chame para estar ao lado, mas arrependido. Porque está ali, estou arrependido, verso número 4. E o verso número 5 diz algo, que o perdão, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Porque o perdão ele é transcendente, o perdão excede o limite normal. Fala assim, pastor, eu não tenho condições de perdoar. Não tem mesmo. Eu e você não temos condição de perdoar. Mas é por isso, aumenta-nos a nossa fé. Porque é acima da nossa capacidade, é acima do normal. E é essa graça de Deus que precisa atingir o teu coração. Por que perdoar? Porque somos nova criatura em Cristo Jesus. Qual o limite do perdão? Ilimitado. Qual a quantidade de vezes que eu devo perdoar? Ilimitado, sempre. E como eu devo perdoar? Arrependido, pedindo perdão, sendo perdoado e pedindo para que o Senhor estenda a graça dele sobre nós de forma transcendente. E o verso número 35 de Mateus 18 diz assim, e se do íntimo do teu coração não perdoar, Deus não te perdoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o perdão não é um atestado para você jogar na cara da pessoa o erro dela. Você não vai ter amnésia, mas perdoar é liquidar a culpa e a dívida. É não mais ficar esfregando na cara do outro o defeito e o problema dele. E nós vamos terminar todo mundo junto, Mateus 6, verso de número 14. Abra sua Bíblia comigo e a gente já ora para finalizar. A palavra do Senhor diz algo para mim e para você sobre perdão.
Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém, eu e você, não perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Da medida que você perdoa, você será perdoado por Deus. Não retenha o perdão. E se errou, não deixe de pedir perdão. E nessa noite, eu quero orar. Quem é que você precisa perdoar? Que você não esquece que fez algo contra você e que isso te machuca até hoje. E para quem você precisa pedir perdão? Que errou, que feriu, que machucou, e isso tem te consumido. E você acha, não precisa. E você não trata o problema. Cada um de nós precisamos perdoar, sermos perdoados, liberar perdão e pedir perdão. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus tenha ministrado e falado ao teu coração, para que você viva uma característica de Deus na sua vida cristã cotidiana, perdoando. Quer ser parecido com Deus? Perdoe. Quer ser parecido com Deus? Peça perdão. Hoje mesmo, ao preparar essa mensagem, eu estava com isso no meu coração já durante a semana, orando, preparando. No domingo passado eu dei isso na escola dominical, mas hoje à tarde, eu precisei ligar para uma pessoa e pedir perdão. Porque por mais que você tenha conhecimento, isso não muda se você não agir. Não basta você saber o que é perdão, até você praticar, até você viver uma vida de perdão e de ser perdoado. Hoje, as pessoas podem errar comigo. Não é porque eu não sinta. Eu vou sentir. Mas ao mesmo tempo, eu não vou relutar em perdoar. E se o Espírito Santo falar comigo que eu errei com alguém, eu também não vou relutar. Me perdoe. Às vezes dentro da igreja, servindo, sendo voluntário ou não, vindo nos cultos ou não, vivemos uma vida de falta de perdão. E isso nos faz não sermos parecidos com Cristo, e até mesmo sermos como gentios, que não têm a característica de Deus. Se nesta noite o Espírito Santo falou com você, e você precisa pedir perdão para alguém, em primeiro, peça de forma vertical: Senhor, me perdoa. E se você precisa retratar algo com alguém, liga para essa pessoa. Se ela está aqui, procura, fale com ela. Se é tua esposa, se é teu marido, acerte. O tempo não cura. Peça perdão. Resolva isso. Seja liberto daquilo que te prende. Quem perdoa tem a alma leve. Quem perdoa tem a presença de Deus na vida de cada um de nós. Se Deus falou o teu coração e ministrou sobre perdão, e você, pastor, eu preciso melhorar nessa área. E como eu preciso melhorar? Se Deus falou com você, se coloque de pé. Onde é que você está? Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, abençoar você. Mas se Deus falou mesmo com você, como esse é um tema sobre perdão profundo, difícil, eu quero, de forma gentil, pedir para que você saia do teu lugar e venha até o altar. Fala assim: Senhor, eu vou até o altar. Eu vou colocar diante de Deus e pedir perdão para o Senhor. Mas não apenas pedir perdão para o Senhor, eu vou acertar depois com as pessoas, com quem feri, com quem machuquei, com quem falei. Pede licença do teu lugar. Às vezes me perguntam: pastor, precisa ter um coração sensível para Deus falar com a gente? Nós precisamos responder à voz de Deus, para que Deus fale conosco. Às vezes me perguntam: nossa, e no casamento? O marido é sempre bonzinho, que pede mais perdão? A esposa é sempre mais bonzinha, porque pede perdão? Eu digo: não. É só mais crente. É só mais parecido com Jesus. Quem anda com Jesus quer ser mais parecido com Ele. Não quer viver com pecado,
não quer viver com amargura, não quer viver com a falta do perdão. Simplesmente não é quem mais peca que mais pede perdão, é quem mais parecido com Jesus. Porque tem pessoas que pecam e pecam e pecam e não pedem perdão, porque tem coração duro, amargurado, triste, com raiva, com mágoa. Mas essa não é a característica de Jesus. Que eu e você possamos perdoar e sermos perdoados por Deus. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, ao ministrar essa palavra, Senhor, tão profunda sobre perdão, o perdão que só Deus pode dar para cada um de nós. Não é pastor, não é igreja que vai perdoar, é a graça, é o fruto da graça de Deus estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam se arrepender, reconhecer que são pecadores, reconhecer que erraram, que falharam, que faltaram, que tem uma dívida com alguém ou com o Senhor, possam pedir perdão e serem perdoados. E que a graça de Deus os envolva, para que vivam uma vida cristã digna dos seguidores do Senhor. Que o Senhor possa abençoar com isso casais, Senhor, que às vezes vivem brigando e brigados, porque não perdoam a outros, estão com o coração duro. Há pais que não perdoam os filhos, há filhos que não conseguem perdoar seus pais por erros do passado. Há pessoas que não conseguem perdoar por traumas, por abusos, por palavras malditas, por falhas, ex-chefe, patrão, sócios. Espírito Santo de Deus, nessa noite, envolva os teus filhos com a graça e com o favor de Deus, para que eles encontrem de ti perdão, restituição, graça, favor do alto, para serem perdoados e saírem daqui para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus.